Já se perguntou por que você faz as escolhas que faz? Por que acordou hoje e decidiu assistir exatamente este vídeo neste momento? Por que escolheu café em vez de chá? Por que disse sim quando queria dizer não? Por que segue um caminho que não te faz feliz, mas continua caminhando? Porque mesmo sabendo que algo te faz mal, você volta sempre para o mesmo lugar. Talvez você tenha chegado aqui porque sente que algo está errado, que suas decisões não são completamente suas, que existe uma força invisível guiando seus passos e você não consegue nomear essa força. Talvez você tenha a sensação estranha de estar repetindo padrões que jurou que nunca repetiria, de estar fazendo exatamente o que seus pais fizeram, de estar preso em loops comportamentais que não fazem sentido, mas também não consegue parar. B.F. Skinner, um dos psicólogos mais controversos do século XX, dedicou sua vida inteira a uma ideia perturbadora. O que você chama de liberdade é uma ilusão. Cada escolha que você acredita ter feito livremente foi, na verdade, o resultado inevitável de reforços e punições que você recebeu ao longo da vida. Você não escolheu este vídeo. Seu histórico de condicionamento te trouxe até aqui. E se isso te incomoda, se te faz querer fechar este vídeo agora mesmo e provar que você é livre, bem, essa reação também foi condicionada. Skinner previu exatamente isso. Ele sabia que as pessoas reagiriam com indignação, porque a indignação diante da negação da liberdade é, ela mesma, um comportamento aprendido. Não tem nada a ver com destino místico ou sincronicidade junguiana. Tem tudo a ver com milhares de pequenos reforços que moldaram quem você é hoje. Cada elogio que você recebeu, cada punição que você evitou, cada vez que algo deu certo e você repetiu o comportamento, cada vez que algo deu errado e você mudou de direção. E talvez a parte mais desconcertante seja esta. Você pode passar a vida inteira acreditando que é livre, enquanto cada pensamento, cada emoção, cada decisão foi arquitetada por contingências ambientais que você nunca controlou. Se você sente um desconforto crescente agora, uma vontade de provar que Skinner está errado, de argumentar, de se defender, então este vídeo não é entretenimento, é um espelho behaviorista. E o que ele vai refletir pode ser difícil de aceitar, mas talvez seja exatamente o que você precisa ver. A ilusão que sustenta sua identidade. Skinner não era cruel. Ele era honesto de uma forma que poucos conseguem suportar. Quando você pensa em liberdade, provavelmente imagina a capacidade de escolher, de decidir seu próprio caminho, de ser o autor da sua vida. É uma ideia bonita, reconfortante. É também, segundo Skinner, uma fantasia consoladora que a humanidade criou para não encarar uma verdade mais simples. Você é o produto de seu ambiente. O behaviorismo radical não nega que você sente liberdade. Você sente sim, mas sentir liberdade não significa ser livre. É apenas a experiência subjetiva de não perceber as variáveis que te controlam. É como um peixe que não sabe que está na água. Ele se move livremente dentro do aquário, mas não percebe que o aquário determina todos os seus movimentos possíveis. Pense assim, quando você decide comer chocolate em vez de uma maçã, você acredita que escolheu livremente. Mas Skinner perguntaria, por que chocolate te dá prazer? Porque em algum momento da sua vida, comer chocolate foi seguido de uma sensação agradável. Essa sensação reforçou o comportamento. Agora, sempre que você está diante dessa escolha, seu cérebro já foi condicionado a preferir chocolate. A escolha já foi feita antes de você pensar nela. Você não escolheu gostar de chocolate. Você foi condicionado a gostar. E se isso vale para chocolate, vale para tudo. Sua carreira, seus relacionamentos, suas crenças políticas, seu gosto musical, a forma como você reage ao estresse, o tipo de pessoa que te atrai romanticamente, até mesmo sua sensação de identidade pessoal é o resultado acumulado de milhares de reforços e punições que você recebeu desde que nasceu. Skinner chamava isso de controle ambiental. Você não é livre porque não escolhe as contingências que te moldaram. Você apenas responde a elas. Como um rato no labirinto de Skinner, você aprende qual caminho leva à recompensa e qual leva ao choque elétrico. E depois de algumas tentativas, você sempre escolhe o caminho da recompensa. Você chama isso de escolha. Skinner chamava de condicionamento. E aqui está o detalhe mais perturbador. Você não apenas responde às contingências. Você cria histórias sobre por que respondeu daquele jeito. Você inventa razões. Você diz, eu escolhi chocolate porque eu mereço um agrado hoje. Ou eu escolhi esta carreira porque sempre foi meu sonho. Mas essas narrativas são apenas racionalizações pós-fato. Você age primeiro e explica depois. E a explicação que você cria também foi condicionada. Skinner dizia que o sentimento de liberdade surge quando você não consegue identificar as variáveis que controlam seu comportamento.
Quanto menos você percebe as contingências, mais livre você se sente. Mas a ignorância das causas não é liberdade, é apenas ignorância. E talvez a parte mais difícil de aceitar seja esta. Quanto mais você insiste que é livre, mais está provando que foi condicionado a valorizar a ideia de liberdade. Sua defesa da liberdade é ela mesma um comportamento condicionado. Você foi ensinado a defendê-la, reforçado por fazer isso, e agora você não consegue parar. Como você foi construído sem perceber, Skinner não estava interessado no que acontece dentro da sua cabeça. Pensamentos, sentimentos, intenções, tudo isso para ele era irrelevante. O que importava era o comportamento observável e as consequências que o seguiam. Ele desenvolveu o conceito de condicionamento operante. Você repete comportamentos que são reforçados e evita comportamentos que são punidos. Simples assim. Não precisa de alma, livre-arbítrio ou consciência. Apenas contingências, ação e consequência. Comportamento e reforço. Vou te dar um exemplo que talvez você reconheça. Você está no trabalho e seu chefe te elogia quando você fica até mais tarde. No início, você não planejava ficar, mas o elogio te fez sentir bem. Então você ficou de novo e de novo. O elogio continuou vindo. Agora, anos depois, você não consegue sair no horário sem sentir culpa. Você acredita que é trabalhador, dedicado, responsável? Você até se orgulha disso. Mas Skinner diria você foi condicionado. O elogio foi o reforço positivo. A culpa que você sente ao sair cedo é uma punição negativa que foi instalada em você. A ausência do elogio se tornou aversiva. Você não escolheu ser assim. Você foi moldado. Seu chefe, consciente ou inconscientemente, instalou esse padrão em você através de contingências precisas. E o mais interessante, você defende esse comportamento. Você cria uma narrativa interna. Sou uma pessoa dedicada. Trabalho duro é importante. Tenho responsabilidades. Dá para justificar algo que foi simplesmente condicionado. A história que você conta sobre si mesmo é apenas a racionalização de padrões comportamentais instalados por reforços externos. Mas Skinner foi ainda mais longe. Ele descobriu que nem todo reforço funciona da mesma forma. Existem diferentes esquemas de reforço e cada um produz padrões comportamentais específicos. O reforço contínuo, quando você é recompensado toda vez que faz algo, cria comportamentos que desaparecem rapidamente quando o reforço para. É como um emprego que te paga todo dia. Você trabalha bem enquanto recebe, mas se o pagamento para, você para também. Mas o reforço intermitente, quando você é recompensado de forma imprevisível, cria comportamentos extremamente resistentes à extinção. E aqui está onde fica perturbador. Pense em relacionamentos tóxicos. A pessoa te trata mal na maioria das vezes, mas de vez em quando, de forma imprevisível, te trata bem, te dá atenção, te faz sentir especial. Esse reforço intermitente cria uma compulsão. Você continua voltando, esperando o próximo reforço, sem perceber que está preso num esquema de condicionamento poderoso. Seu cérebro foi hackeado e você chama isso de amor. Você não escolheu amar alguém que te machuca, você foi condicionado a perseguir o reforço imprevisível. É o mesmo mecanismo que faz as pessoas ficarem viciadas em jogos de azar. A máquina caça-níqueis paga de vez em quando, de forma imprevisível, e isso mantém as pessoas puxando a alavanca por horas. Elas não estão escolhendo jogar. Elas estão presas num esquema de reforço intermitente. E quanto mais você insiste que fica por amor, por lealdade, por esperança, mais está mostrando como o condicionamento é poderoso, porque até suas justificativas foram condicionadas. Skinner também identificou algo que ele chamou de generalização de estímulos. Quando você é condicionado a responder de certa forma a um estímulo, você começa a responder da mesma forma a estímulos similares. Se você foi punido severamente por chorar quando criança, você pode desenvolver uma incapacidade de expressar vulnerabilidade na vida adulta. O estímulo mudou. Agora não é mais seu pai gritando, é um parceiro tentando ter uma conversa difícil, mas sua resposta é a mesma: fechar, evitar, fugir. Você não escolheu ser emocionalmente indisponível. Você foi condicionado a associar vulnerabilidade com punição. E agora você carrega esse padrão para todos os relacionamentos, sem nem perceber de onde ele veio. Por que você luta tanto contra essa ideia? Existe uma razão pela qual você resiste ao behaviorismo de Skinner. E essa razão, ironicamente, prova o ponto dele. Você foi condicionado a valorizar a liberdade. Desde criança, te disseram que você é especial, único, capaz de escolher seu próprio caminho. A sociedade ocidental inteira é construída sobre essa ideia. Liberdade individual, autonomia, livre-arbítrio, responsabilidade pessoal. Essas ideias foram reforçadas milhares de vezes ao longo da sua vida. Quando você fez algo bom, te disseram: você escolheu bem. Quando você fez algo ruim, te
te disseram, você poderia ter escolhido diferente. Seus pais, seus professores, sua cultura, todos reforçaram a ideia de que você é um agente livre. E cada vez que você internalizou essa ideia, você foi recompensado socialmente. Então, quando alguém como Skinner diz que você não é livre, não é apenas uma ideia filosófica. É uma ameaça à sua identidade. É um ataque ao núcleo do que você acredita ser. É como dizer que você não existe da forma que pensa que existe. E como você responde a uma ameaça? Com defesa, você argumenta. Você busca provas de que Skinner está errado. Você sente raiva, desconforto, até desprezo. Você pode até estar sentindo isso agora, enquanto escuta. Mas todas essas reações são, elas mesmas, comportamentos condicionados. Você foi ensinado a defender a ideia de liberdade porque essa defesa foi socialmente reforçada. Skinner sabia disso. Ele escreveu que as pessoas rejeitam o behaviorismo não porque ele está errado, mas porque ele ameaça a imagem consoladora que elas têm de si mesmas. Ele chamava isso de literatura da liberdade. Todas as histórias, filosofias e ideologias que a humanidade criou para manter viva a ilusão de autonomia. Você quer acreditar que é o autor da sua vida, que suas escolhas são suas, que você é especial. Mas Skinner diria, essa necessidade de se sentir especial também foi condicionada. Você não nasceu precisando de significado. Você foi ensinado a precisar. Você foi reforçado cada vez que criou uma narrativa sobre si mesmo. E agora você não consegue parar de criar narrativas. E talvez o mais perturbador, quando você diz, eu escolho ser livre, você está apenas repetindo um script que foi instalado em você. A frase, a crença, a emoção, tudo condicionado. Até sua rebeldia foi condicionada. Se você se considera uma pessoa que questiona a autoridade, provavelmente foi reforçado por fazer isso em algum momento. E agora você repete esse padrão, acreditando que é uma expressão da sua essência, quando na verdade é apenas mais um comportamento moldado por contingências. Existe até um experimento famoso que ilustra isso. Skinner colocou pombos em uma caixa e liberava comida em intervalos aleatórios, sem nenhuma relação com o comportamento dos pombos. Mas os pombos começaram a desenvolver rituais. Um girava em círculos, o outro batia a asa de forma específica, porque acidentalmente fizeram aquele movimento antes da comida aparecer. Eles criaram uma superstição. Eles acreditavam que seu comportamento estava causando a recompensa, quando na verdade era puro acaso. Agora pense, quantos dos seus rituais, suas crenças, suas escolhas livres são apenas superstições comportamentais? Você faz algo bom acontece e você cria uma conexão causal que não existe. E depois você defende essa conexão como se fosse uma verdade profunda sobre quem você é. Skinner diria, você é um pombo supersticioso que acredita que está no controle. Então, o que sobra? Se cada pensamento, cada sentimento, cada escolha é apenas o resultado de contingências ambientais, onde está você nessa equação? Skinner diria, você nunca esteve lá. Você é apenas o ponto de encontro entre seu histórico de condicionamento e o ambiente presente. Você não é um agente. Você é um processo. Uma cadeia de contingências se desdobrando no tempo. O que fazer com esse reconhecimento? Agora você sabe. Agora você viu o que Skinner viu. E talvez você esteja sentindo algo estranho. Não é desespero exatamente. É mais como uma vertigem existencial. Um vazio onde antes havia certeza. Se você não é livre, se suas escolhas são apenas respostas condicionadas, então o que resta? Qual o sentido de tentar? Qual o sentido de qualquer coisa? Skinner não oferece consolo fácil. Ele não diz que tudo vai ficar bem. Ele não promete que você vai encontrar seu verdadeiro eu. Porque para ele, não existe um verdadeiro eu escondido embaixo do condicionamento. O condicionamento é tudo que existe. Mas ele oferece algo mais valioso do que consolo, clareza. Se você aceita que é condicionado, você também pode aceitar que pode ser recondicionado. Você não controla as contingências que te moldaram no passado. Você não escolheu sua família, sua cultura, as primeiras experiências que te formaram, mas pode começar a notar as contingências que te moldam agora. E se você não pode escolher livremente, pode pelo menos escolher os ambientes que vão te condicionar daqui para frente. Quer mudar? Mude seu ambiente. Quer pensar diferente? Exponha-se a diferentes reforços. Quer ser outra pessoa? Instale novos padrões de contingência na sua vida. Não é livre-arbítrio. É engenharia comportamental, mas funciona. Se você quer parar de procrastinar, não confie na força de vontade. Remova as contingências que reforçam a procrastinação e instale contingências que reforçam a ação. Se você quer ser mais saudável, não tente escolher melhor.
Mude seu ambiente para que os comportamentos saudáveis sejam reforçados automaticamente. Se você quer sair de um relacionamento tóxico, não espere acordar um dia com coragem. Remova as contingências que te mantêm preso. Bloqueie o contato. Mude sua rotina. Exponha-se a novos reforços. Skinner acreditava que a humanidade poderia criar sociedades melhores se parasse de si, apegar à ilusão da liberdade e começasse a desenhar ambientes que reforçam comportamentos desejáveis. Não é controle no sentido opressivo. É reconhecer que já estamos sendo controlados pela publicidade, pela cultura, pelas redes sociais, pelos algoritmos e decidir quem vai desenhar as contingências, você ou os outros. Você não pode ser livre, mas pode escolher os condicionamentos que vão te moldar daqui para frente. E talvez essa seja a única liberdade que realmente existe. A liberdade de escolher suas prisões. A liberdade de reconhecer que você é condicionado e usar esse conhecimento para se recondicionar na direção que você quer ir. Não é liberdade no sentido tradicional, mas é poder, é agência. É a diferença entre ser condicionado inconscientemente pelo ambiente e ser condicionado conscientemente por você mesmo. Se você chegou até aqui, algo mudou. Talvez você ainda resista. Talvez ainda queira acreditar que é livre. Ou talvez tenha sentido um alívio estranho ao perceber que não precisa carregar o peso de ser completamente responsável por cada escolha que fez. Talvez pela primeira vez você entenda por que continua fazendo as mesmas coisas, mesmo sabendo que não te servem mais. Skinner não queria destruir você. Ele queria te libertar da ilusão. Porque enquanto você acredita que é livre, mas continua preso nos mesmos padrões, nada muda. Você fica preso num loop de autoculpa e frustração. Por que eu não consigo mudar? Porque você está tentando mudar usando força de vontade, quando deveria estar mudando as contingências. Mas quando você reconhece que foi condicionado, você pode começar a se recondicionar. Quando você para de brigar com a ideia de que não é livre, você ganha o poder real de moldar seu próprio condicionamento. Você não está vendo este vídeo por acaso. Seu histórico de condicionamento te trouxe até aqui. Todas as experiências que você teve, todos os reforços que você recebeu, todas as punições que você evitou, tudo convergiu para este momento. E se algo neste vídeo ressoou em você, se algo te incomodou ou te fez pensar, isso também não foi acaso. Foi o resultado de contingências que te prepararam para ouvir essa mensagem agora. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você não precisa aceitar tudo que Skinner disse. Mas você não pode mais fingir que não viu. Você não pode mais ignorar os padrões. Você não pode mais acreditar que só precisa de mais força de vontade, mais motivação, mais clareza. Porque o problema nunca foi falta de força. Foi falta de compreensão das contingências que te controlam. O condicionamento que te trouxe até aqui está começando a mudar. E o que você faz a partir de agora vai instalar novos padrões, novos reforços, novas contingências. Você pode escolher ambientes que te reforçam positivamente. Você pode remover contingências que te mantêm preso. Você pode, pela primeira vez, parar de lutar contra você mesmo e começar a trabalhar com as leis do comportamento. A jornada não é sobre liberdade, é sobre consciência das forças que te moldam. E consciência, nesse caso, é poder. Talvez essa seja a única liberdade real, saber que você não é livre. E usar esse conhecimento para criar a versão de você que você quer se tornar. Não através de escolhas livres, mas através de contingências conscientemente instaladas